Então, galerinha, essa parte agora de exemplificação é bem tranquila, vocês vão ver que vai ficar bem fácil pra gente, tá bom? Nada que foge que a gente já conhece. Lembrando que o nosso tema é introdução à semelhança de figuras e eu vou começar com Teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras, né? Não tem erro. Também chamado de Teorema do Pit. Tá bom? Você não precisa chamar de Pitágoras, não. Chamar de Pit. Fica mais fácil até. Como é que é o teorema? Hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Beleza? Relembrando isso aí, na maioria das vezes. Ah, pessoal, eu nunca vi. Tranquilo, é fácil. Bom, primeira coisa que você tem que entender é o seguinte. Esse teorema eu uso no triângulo retângulo. Quem que é o triângulo retângulo? É aquele triângulo que possui um ângulo reto. Ângulo reto é esse cara aqui, pessoal, ó. Ele é igual a 90 graus, tá bom? Toda vez que falar ângulo reto, é igual a 90 graus. Puxou, sobrou um pouquinho aqui, ó. Meu desenho. Beleza. Então, esse ângulo reto aí, ele faz desse triângulo um triângulo retângulo. Beleza? Porque tem um ângulo reto. Eu vou usar esse teorema aqui. Tá bom. Qual que é o segredo, professor? Quando você vai usar qualquer fórmula, você tem que saber o que cada símbolozinho quer dizer, especialmente nesse caso aqui na figura, porque você vai usar esse teorema nessa figura. Bom, esse H aqui é H de hipotenusa. Ok? Esse C e esse C é C de catetos. Os dois são catetos. Não é catetas, não. É catetos, tudo bem? Beleza. Quem que é diferente? É a hipotenusa. A hipotenusa que é o popstar do negócio, entendeu? Se você identificar a hipotenusa, 50% do seu problema já está respondido corretamente. Só que tem que identificar certo, entendeu? Fique claro para vocês. Primeira coisa que eu faço quando eu vou trabalhar com o Teorema de Pitágoras, primeira coisa que eu faço, identifica a hipotenusa. Quem que é a hipotenusa? Então, hipotenusa é o lado que não encosta no ângulo reto. O ângulo reto bem aqui, ó. Tá vendo que o triângulo tem 3 lados? Um desses 3 lados não está encostando no ângulo reto. Esse aqui está encostando. Esse aqui está encostando, ó. Quem não está encostando? É esse lado aqui, ó, justamente, tá vendo? Então, esse cara aqui é minha hipotenusa. Se ele é a hipotenusa, e eu identifiquei, entendi como é que acha a hipotenusa, meu problema já está bem encaminhado. Vamos anotar isso? Coloquei entre aspas, só para poder entender que isso aqui é um bizu, pessoal, tá bom? É só para eu poder, na hora que eu for estudar, eu facilitar o meu entendimento. Entendi, professor. Hipotenusa é o cara que não encosta no ângulo reto. Mas como é que eu vou usar isso aqui aqui? Simples. Tá vendo que você tem a hipotenusa e 2 catetos? Se eu conhecer 2 desses valores, os 2 catetos, por exemplo, eu posso achar o valor da hipotenusa. Peraí então. Mas se eu conhecer a hipotenusa e um cateto, tem como achar o valor do outro cateto? Tem sim. Esse que é o macete do Teorema de Pitágoras. Isso que dá tanto poder para ele, entendeu? Vamos fazer um exemplo? Então veja bem o meu primeiro exemplo. Bem tranquilo, bem fácil. Tenho esse valor desse lado aqui, ó, vale 4. O valor desse lado aqui é 3. Não sei quanto vale esse lado aqui. Vou chamar ele de x. Tá vendo? Tá assim deitadinho, é um x, tá vendo? Beleza. Pô, assim, mais. Que aí fica mais claro que é um x. Beleza, quero saber o valor de x. É um triângulo retângulo porque tem um ângulo reto. Se eu conheço 2 lados e quero achar um terceiro, aplica o teorema do Pit. Como é o teorema do Pit? Olha lá em cima e lá, ó. Vai ficar assim, ó. H ao quadrado é igual a C ao quadrado mais C ao quadrado. Gente, toda vez que vai usar uma equação, uma fórmula, copia ela primeiro. Beleza? Agora substitui o que ele te deu e o que você quer achar.
Lembra que eu falei que a primeira coisa que você tem que fazer é identificar a hipotenusa para ver se você tem ou não ela? Veja, quem que vocês acham que é a hipotenusa no nosso triângulo retângulo de acordo com essa regrinha aqui? É o 4? É o 3? Ou é o x? Lembra que hipotenusa é o lado que não encosta no ângulo reto? O 4 está encostando, o 3 está encostando. Quem que é a minha hipotenusa? É o x. Então, no lugar desse h, eu coloco um x. O resto é cateto, então tanto faz você colocar o 4 ou o 3 primeiro. Então, você vai colocar o 4 no lugar de um c e o 3 no lugar do outro. Vai ficar como então? Não é hipotenusa ao quadrado? Então vai ser x ao quadrado, que é igual a 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Muita gente fala comigo assim, nossa, professor, eu não sei o que fazer. Ou, faz o que dá, velho. Só você olhar aqui para a continha aqui, o que dá para você fazer? Dá para você levar x ao quadrado? Não dá. Copia ele embaixo, lindo, maravilhoso. 4 ao quadrado tem como? 4 ao quadrado é 16, mais 3 ao quadrado é 9. Acabou? Não, eu quero o valor do x. Vamos continuar então. O que dá para fazer agora? Concorda que dá para somar o 16 mais o 9? 16 mais 9 é 25. Acabou? Ah, acabou, professor. X é igual a 25. Não acabou. Isso aqui é x quadrado. Eu quero x, não x quadrado. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar esse quadrado e vou mandar para o outro lado. Se de cá é potência, passa como raiz. Não sei se você sabia disso, mas agora estou sabendo. Então, vai ficar como x é igual a raiz quadrada de 25. Qual que é a raiz quadrada de 25? 5. Então, x vale 5. Facinho o exemplo 1, né? Vamos fazer agora o exemplo 2. Gente, esse tipo de problema não varia muito não, tá bom? Trabalhar com o teorema de Pitágoras é isso aqui. Vai ficar um pouco mais assim, rebuscado, diferenciado, quando eu começar a trabalhar com semelhança de figuras. Mas assim, vamos preocupar com uma coisa de cada vez, né? Então, o que acontece? Um ângulo reto aqui. No momento, é só isso. Então, veja. Aqui agora vai ser um pouquinho diferente. Aqui vale 10. Aqui vale 6. E aqui eu não sei, vale x. Veja, 3 lados. Conheço 2. Quero saber um terceiro lado. O que eu posso usar? Teorema de Pitágoras. Copeia ele. H ao quadrado é igual a c ao quadrado mais c ao quadrado. O professor de português ouviu falando copeia, ela vai me matar. Então, já que você já escreveu a equação do pitch, que é essa linda, maravilhosa aqui, ó, agora você vai identificar a hipotenusa. Lembra? Identifica a hipotenusa, metade do seu problema está resolvido corretamente. Se você identificar corretamente, é claro. Quem que é a minha hipotenusa, então, gente? Lembra que a definição é hipotenusa é o lado que não encosta no ângulo reto. O ângulo reto está aqui, não está? Esse lado está encostando, então ele não é hipotenusa. X não é hipotenusa. Esse lado também está encostando, concorda? Então ele também não é hipotenusa. Quem que não está encostando? Quem que é? É o 10. Então a hipotenusa vale 10. O resto é cateto. Então x e 6 são catetos. Você pode colocar o 6 primeiro, o x primeiro, tanto faz, tá? Vai ficar então 6, lembrando que é ao quadrado, aqui também é ao quadrado, né? Hipotenusa ao quadrado mais x ao quadrado. Agora você responde, meu bom. É só resolver. Pausa o vídeo e tenta fazer. Deu certo aí? Vamos ver como é que vai ficar, se bater os resultados certinhos. Equaçãozinha simples, né? Primeira potência, 10 ao quadrado é 100. Era 20, professor. Não coloca 20, não. Pelo amor de Deus, não coloca 20, não. Copia o sinal de igual. 6 ao quadrado é 6 vezes 6, que é 36, mais x quadrado é quanto, gente? Tem como fazer x quadrado? Não tem, né? E agora? Agora você organiza. Bom, a igualdade está aqui, né? Não tem como eu somar 36 com x quadrado. Vou mandar o x quadrado para lá, vou mandar o 100 para cá. Quem é positivo fica negativo. Vai ficar então, ó, copia a igualdade, para ficar bonitinho organizado, né? Aqui vai ficar menos x quadrado. O 36 continua no lugar dele. Vou puxar um pouquinho aqui do lado, ó. Esse 100 era positivo. Vai passar o quê? Negativo também, olha lá, ó, que lindo, maravilhoso.
Resolve. Quanto que é mais 36 menos 100? Menos 64. E de lá fica menos x quadrado. O que você faz agora? Ah, professor, responde. É só isolar o x. Não, pera aí, só um instante. Você lembra que antes de isolar o x, esse cara aqui, ó, esse x, ele não pode estar negativo. Como é que eu faço para tirar esse sinal de negativo? É só você multiplicar. Vou colocar uma bolinha em vez de um x, ó. Por menos 1. O que é multiplicar por menos 1? Todo mundo fica igual, só muda o sinal. Então, veja, fica x quadrado igual a 64. O x quadrado era negativo, ficou positivo. O 64 era negativo, ficou positivo. Agora é só fazer o que eu fiz lá em cima. Pega essa potência, passa para o outro lado como uma raiz. Então, vai ficar raiz quadrada de 64. X é... Qual que é a raiz quadrada de 64, gente? É 8, né? Porque 8 vezes 8 é 64. Se não der para tirar a raiz exata, você pode fatorar. Ou pode tirar por aproximação, tá bom? O problema de vocês na lista só engloba esses dois tipos de situação. Eu vou refazer essa questão do Pitágoras para depois dar continuidade no trabalho de semelhança de triângulos. Beleza? Ó, rei, quem não fizer é feio. Faz lá, manda dúvida para mim que eu tiro sua dúvida, tá bom? Beijão e obrigado, pessoal.